E agora a gente Pois não? volta a olhar, Lu, para o cenário internacional. Vamos falar da terceira posse do ditador Nicolás Maduro. Vamos conversar sobre esse assunto, o que representa não só ao país, mas também para todo o cenário global. Temos a honra de receber por aqui, logo cedinho, o nosso querido professor, que sempre nos ajuda a entender, a explicar os assuntos mais difíceis. Professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM, está com a gente neste sábado de novo. Professor, bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Roberta. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos Bom escutam. dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite de vocês. Professor, obrigada por ter acordado mais cedo, já está com a gente aqui no horário do cafezinho do sábado, para a gente tratar desse assunto importante. É a terceira posse do ditador Nicolás Maduro, exibindo uma ditadura ainda mais explícita e mais isolada. Como é que o senhor vê a situação de momento e também as reações internacionais que a gente teve nessa posse de agora, professor? Olha, Roberta, o primeiro de tudo, né, é quando a gente olha para isso e fala, bom, terceira posse significa continuidade, né? Só que essa posse aqui ela é um pouco diferente, né? Ela é uma continuidade, entre aspas, diferente, né? Bem diferente, né? Porque ela significa um agravamento do processo ditatorial, isso é indiscutível. Né? Se nós compararmos com 2019, a segunda posse, era tudo algo negociado, havia já uma presença de um Estado forte, mas vamos dizer dessa forma, os disfarces caíram todos, as máscaras caíram todas. Né? Há, de fato, uma situação de força, o impedimento da manifestação da oposição anteontem, no dia anterior da posse, com aquelas, eles chamam de coletivos, né? São milícias armadas em motos que aterrorizam a população e de alguma forma impedem essas manifestações. Isso é um ato. A gente precisa ter noção de que no ano de 2024 foram 28 mortos e mais de 200 feridos nas repressões às manifestações. Como é que a gente chama tudo isso, né? Então, esse processo ditatorial é um agravamento, não é continuidade, não. E eu acho que há também nessa daqui, Roberto, que a gente precisa notar uma outra mudança. O mundo está olhando para a Venezuela de um outro jeito. Basta nós observarmos um fato inconteste. Não havia uma única liderança internacional, um chefe de Estado, nem da América Latina e muito menos de países ocidentais, presentes. Os dois chefes de Estado presentes eram de estados que estão, vamos dizer, entre aspas, contaminados pelo mesmo processo ditatorial, Cuba e Nicarágua. Não havia qualquer, mesmo dos vizinhos, nem mesmo a Bolívia, que fala em projeto bolivariano, também sequer mandou representante. É nesse quadro que a gente tem que entender que há agravamento e há isolamento no caso da ditadura venezuelana. Muito bem, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPN. Professor, um prazer, viu, falar com o senhor direto aqui de Belo Horizonte. E a questão é o seguinte, professor, bom, temos aí a expectativa, né, para a posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro. O que isso pode interferir, refletir? Isso, de fato, vai ter algum reflexo ou consequência para a Venezuela, professor? Olha, Luciana, você toca num ponto essencial, que é a gente compreender o futuro. Né? Bom, tá bom, isso aí aconteceu, é a eleição de 28 de julho, é esse processo. O que é que muda com Trump? Né? A gente precisa ter cautela para fazer grandes apostas. O governo Biden procurou, vamos dizer deste modo, né, revestir com novas ameaças o seu ato final em relação à Venezuela. Principalmente o anúncio de 25 milhões de dólares de recompensa para quem encontrar um jeito de prender Maduro. Desculpe, né? Encontrar um jeito de prender Maduro seria invadir a Venezuela, algo que ninguém está propondo. Então, com esse quadro, para Biden o quadro está fechado. Com Trump nós temos que olhar uma outra realidade. Luciana, não há dúvida alguma que quando nós falamos de Venezuela, nós não falamos de Venezuela, nós falamos de petróleo. Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, ela é maior que a da Arábia Saudita.
né? Nós podemos usar uma expressão de que não há dúvida nenhuma de que o governo Trump, como o governo Biden, está, para usar uma expressão antiga, né, de olhos bem abertos para essa situação, né? Ele sabe que a Venezuela pode mudar preço de petróleo no mundo com maior ou menor oferta. É esse o quadro. Trump vai ser cauteloso. Ele pode fazer um discurso, mas ele será cauteloso. Observe o silêncio de Marco Rubio, que é o futuro representante do Departamento de Estado nos Estados Unidos. Ele é cauteloso, porque ele sabe que dentro das máximas de Trump está uma profunda, vamos chamar de amizade, né, com o setor petrolífero. E não há dúvida nenhuma que as sanções do governo Biden foram para indivíduos. As sanções não atingiram a Chevron, que é a principal petrolífera americana que está na Venezuela. Eu vou repetir, para petróleo não tem sanção. Isto é um sinal muito forte. E convém que todos nós não esqueçamos que Biden é um grande amigo das petrolíferas, né? Não sabemos disso desde a eleição de 2016. Portanto, talvez a gente possa ouvir bastante discursos duros contra a Venezuela, mas punir a Venezuela onde vai doer mesmo, no bolso, sobre petróleo, talvez Trump pense duas vezes. Mas, professor, a oposição tem algum caminho possível? A gente viu, por exemplo, porque, para que nosso ouvinte tenha uma ideia, queria que o senhor até escrevesse um pouco mais a situação econômica degradante da população, situação humanitária que a gente tem também no país. A gente teve o posicionamento de até alguns líderes de esquerda um pouco mais assertivos, como no caso do presidente do Chile, né, que acusou a fraude, mais recentemente retirou até o embaixador em Caracas. Também Gustavo Petro da Colômbia, divulgando um vídeo anunciando aí violações dos direitos humanos no país e tudo mais. Mas o que pode ser feito? Que caminho tem a oposição e mesmo outras lideranças internacionais, professor? Olha, tua pergunta é excelente, Roberto, por um motivo muito simples. Nós temos que dividir a situação na Venezuela no que ela é e naquilo que, de alguma forma, nós conseguimos perceber que poderia mudar, né? Primeiro de tudo, você tocou no ponto central, a dura situação econômica da Venezuela. Número é um troço meio chatinho, mas vamos lá, né? O PIB da Venezuela, em 2013, 10 anos atrás, ele era de, presta bem atenção, 258 bilhões. Esse PIB caiu em 2023, 10 anos depois, porque 2024 ainda não estão fechados os números, para 97 bilhões. É uma perda de 60% no PIB em 10 anos. Não há país que resista a isso. Há um empobrecimento muito forte na Venezuela. Quem pôde, quem tinha um jeito, quem tinha algum modo, quem conseguia vender sua força de trabalho com algum interesse para alguém, foi embora. Roberta, há um dado da Acnur, da representante de refugiados da ONU, que é terrível. A guerra de Gaza e a guerra da Ucrânia produziam menos refugiados do que a Venezuela. A Venezuela tem mais de 7 milhões de refugiados. Só no Brasil tem 600 mil, tem perto de 1,5 milhão nos Estados Unidos, tem quase 3 milhões na Colômbia. Quando nós olhamos para isso, nós temos uma ideia exata do que a gente fala de dureza do governo Maduro, ditadura, o que a gente tem que entender é empobrecimento. Há um forte empobrecimento. Aí você vai me perguntar, como é que ele consegue se manter no poder? Pela força. Né? Quando a gente fala de governo Maduro, a gente está falando um erro, né? Porque o governo, na verdade, é de alguém que não aparece, né? Que é Vladimir Padrinho, que é o ministro da Defesa, comandante do Exército. Esse é o governo. Né? Então, quando nós olhamos para essa situação, a gente entende que a posição da Venezuela é muito difícil. Quando nós olhamos para isso e você me pergunta o futuro da oposição, hoje até mesmo Edmundo Gonçalves já reconheceu de que a oposição cometeu um engano. A oposição deveria ter procurado contatos mais fortes com os militares venezuelanos, que são de fato o fiel da balança, que são de fato a origem do poder. O próprio
Maduro teve que dividir o poder com quem ele menos gosta, que é Diosdado Cabello. Desde Chávez os dois brigavam. Os dois disputavam a liderança. Maduro teve que chamar Diosdado Cabello, que é uma figura impopular, super autoritária, é o dono das milícias das motos, que de alguma forma teve que dividir o poder com ele. Quem decide mesmo são os militares. E nesse caso, nós precisamos entender que os militares venezuelanos têm um forte acesso à economia venezuelana. Eles não vão sair de lá tão fácil. É nesse quadro que a oposição venezuelana reconheceu que deveria ter procurado os militares antes, e não só agora. O quadro é bem difícil, sem dúvida nenhuma, para a gente imaginar que vai ocorrer uma mudança na Venezuela muito rápida. Pois é, muito difícil nessa situação na Venezuela. Crise política, econômica e social grave, né, professor? Professor, o senhor falou da oposição, da falha da oposição ou a falta de uma ação que realmente trouxesse um resultado positivo, né? No caso, para a oposição. Como é que o senhor vê a detenção e logo em seguida a libertação, né, da líder da oposição venezuelana, a Maria Corina Machado? Ela que foi detida, houve ali uma comoção, um manifesto e depois libertada. Professor, isso pode refletir em alguma coisa? Ou seja, isso dá mais munição para a oposição de fato a partir de agora? Ou como o senhor disse, né, a oposição realmente está meio que sem saber o que fazer? Olha, primeiro de tudo, você tocou num ponto muito interessante, sabe, Luciano? Porque por que Maria Corina foi presa? Quando a gente olha para setores repressivos em qualquer estado, eles têm facções, né? Eles têm lados. Maria Corina foi presa provavelmente a despeito de uma ordem de Maduro. Maria Corina foi presa pelos setores mais duros dessa repressão, que quando se deram conta, quando os setores mais conscientes da relação da Venezuela com o mundo se deram conta, exigiram a libertação dela. Foi isso que aconteceu. Se você me disser, quer dizer que eles brigaram entre eles ao prender Maria Corina, exato. Né? Brigaram entre eles. Daí a prisão, daí a soltura, senão a gente não entende o que aconteceu. Né? A disputa de poder na Venezuela, como em qualquer lugar do mundo. Com esse quadro, né, o que é que sobra para a oposição? Né? Que, de algum modo, há uma possibilidade de manter a pressão sobre o governo. O governo não é unitário. O Maduro não tem controle de todos os focos de repressão. Isso é um dado. O segundo dado, que eu insisto nele, né? Como é que fica a conversa com os militares? São eles que decidem. Né? Os militares na Venezuela seguiram um caminho um pouco diferente das ditaduras militares clássicas, né? Na América Latina. Eles se tornaram sócios do poder. É isso mesmo. Se você tem, olhar para as empresas estatais, olhar para a petrolífera venezuelana, a PDVSA, que é a Petrobras deles, né? Você vai ver que todos os postos importantes estão ocupados por militares. Mesmo empresas privadas, Luciana, na Venezuela, nomeiam ou um CEO ou um auxiliar do CEO, chamam um militar para isso, porque isso abre portas. É essa ocupação da área econômica pelos militares que torna muito difícil mudar a situação. Isso tem um nome na ciência política internacional, é o chamado exemplo egípcio. O Egito é exatamente isso. Os militares egípcios tomaram a economia do Egito para eles. Esse quadro se repete na Venezuela, é o mesmo tom na Venezuela. Por isso fica difícil, né, você fazer qualquer negócio pensando exclusivamente em voto nas formas tradicionais de disputa democrática de poder. Na Venezuela nós temos um quadro um pouco diferente. E a oposição confiou demais na sua força, vamos dizer assim, política do voto. Sem dúvida nenhuma, dada aquela situação econômica, aquela crise econômica, perda de PIB, a oposição sabia que ia ganhar no voto. Ganhar no voto na Venezuela não quer dizer ocupar o poder, como todos nós vimos. Para terminar, professor, qual o reflexo dessa terceira posse de Maduro aqui para o nosso país? A gente tem o Brasil não reconhecendo, claro, essa reeleição
e por isso o governo brasileiro enviou apenas a embaixadora em Caracas, a Giovânia Maria, como representante para essa cerimônia, ainda que alguns representantes do diretório do PT tenham ido à cerimônia, o que foi bastante criticado aqui no nosso país, inclusive, claro, pela oposição. O que é que muda nas relações diplomáticas, mas também o impacto para a economia do nosso país com essa terceira posse ainda mais violenta, como o senhor estava definindo, e num novo patamar de ditadura, como o senhor estava explicando, hein, professor? Olha, para nós o que é que muda, Roberto? Nós temos que ter isso claro. Primeiro de tudo, nós temos 600 mil imigrantes, refugiados econômicos venezuelanos aqui. Isso pode aumentar muito, né? Isso pode aumentar os nossos problemas. Para o Brasil, do ponto de vista diplomático, nós temos que reconhecer que o Brasil cometeu um engano, né? O Brasil acreditou demais da força da sua presença, da sua pressão, junto com a Colômbia, para fazer o acordo de Barbados. Lá atrás, aquele acordo de outubro de 23, que fez uma troca. A gente tira as sanções internacionais e Maduro prometeu fazer uma eleição limpa. Tiraram as sanções e Maduro não fez eleição limpa coisa nenhuma, né? O Brasil se transformou naquilo que era, de alguma forma, um negociador e uma espécie de fiador dessa proposta. Ficou numa posição muito difícil. Isso cobrou seu preço. É esse quadro que nós temos hoje, em que o governo fica numa situação muito difícil, porque ele não pode sair de perto da Venezuela por todos os compromissos que já teve e não pode aumentar esse compromisso porque ele vai se comprometer com uma ditadura. É nesse grau de dificuldade para, vamos dizer desta forma, a estrutura diplomática do Brasil. Qual é a solução? Qual é o caminho? De alguma forma, manter algum contato, nomear como representante apenas a embaixadora, mas não avançar mais nisso e também não se comprometer demais. Posição muito difícil. Para nós, de alguma forma, sobram dois riscos. O primeiro deles é aumentar muito os refugiados aqui no Brasil e o segundo é também um risco militar. Se nós temos que proteger a fronteira com Roraima, a fronteira com Pacaraima, que é a cidade mais presente, isso pode significar uma situação militar complexa, porque a Venezuela tem uma pendência com a Guiana que não foi resolvida. Eles podem passar pelo Brasil para atingir a Guiana, coisa que o Brasil não vai admitir. Para isso, nós precisamos ter uma presença militar mais sólida naquela área. Isso tem custo e isso tem uma série de consequências para nós. Em outras palavras, a Venezuela pesa sim para a realidade brasileira, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Professor, muitas mensagens dos nossos ouvintes que adoram te ouvir aqui na Band News FM. O Sebastião de Araraquara mandou: a análise do professor sobre a crise da Venezuela é excelente. Parabéns. A Naná Campelo também está amando te ouvir por aqui. A Sueli, que é de São Paulo. Entrevista excelente com o professor Trevisan. Parabéns, Band News. Alguns ouvintes mandaram perguntas também, vou guardar para uma próxima, porque hoje acabou não dando tempo. Obrigada pelas participações e muito obrigada, professor Leonardo Trevisan, pela entrevista tão esclarecedora, importante neste momento da terceira posse de Nicolás Maduro na Venezuela. Um bom fim de semana, professor. Luciana, Roberta, bom dia para vocês. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Obrigado. Valeu, Obrigada, beijo. professor. Um prazer. Excelente fim de semana. Agora são 7h55, vamos com 8 minutinhos de informação da sua cidade e da sua região. Até já, Lu. Até já, Roberta. Um beijo para todo mundo aí, ó. Muitos elogios também ao professor, tá? Aqui pelo nosso WhatsApp em Belo Horizonte. Sensacional, né? O professor Trevisan. Ele é demais.